Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 18/12, nós vamos meditar de Hebreus, do capítulo 8 ao capítulo 10, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. No capítulo 8, vai falar sobre a antiga aliança, que era um símbolo transitório para a nova aliança, superior e eterna, do qual Cristo é mediador. Então, dando continuidade àquilo que a gente já falava ontem, né, sobre o sacerdócio segundo a linhagem de Arão e da antiga aliança, e o sacerdócio através de Melquisedeque, né, a tipificação de Cristo na nova aliança. E então, aqui, ora, é essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Salmo 110:1. Como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto os dons como sacrifício. Por isso era necessário que ele também, sumo sacerdote, tivesse o que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura de sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois disse: vê e faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Está lá em Êxodo 25:40. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também, mediador de superior aliança instruída com base em superiores promessas. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. De fato, repreendo-os, diz, e eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram com a minha aliança, e não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escrevereis, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que coisa linda, não é? No capítulo 9 vai falar sobre os ritos e as ofertas, os sacrifícios mosaicos que eram imperfeitos, né, e ineficazes. Então ele vai relatar como acontecia, né, toda a trajetória do sacerdote, do sumo sacerdote, que uma vez no ano entrava no Santo dos Santos, né? Tudo que está relatado lá em Êxodo, Número, Levítico, ele vai falar de uma forma detalhada aqui, né? Não deixe de ler esses detalhes, porque logo no segundo momento, ele vai falar do sacrifício de Jesus, que não se repete, é perfeito e eficaz, né? Ou seja, vem algo que vai substituir o sacrifício mosaico da lei de Moisés, né? Instituída lá no Pentateuco para o sacrifício de Jesus oferecido na cruz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizado mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bode, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha
aspergisse sobre os contaminados, os santificava quanto à purificação da carne. Está lá em Levítico e Número, né? Levítico 16 e Números 19. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a um Deus vivo, né? Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão da transgressão que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aquele que tem sido chamado, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, né? Então fala aqui do quê? O testamento da aliança, né? Ou aliança, testamento ou aliança. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o seu testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todo o mandamento segundo a lei, todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate, isopopo, aspergiu, não só no próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança no qual Deus prescreveu para vós outros, né? Relatado lá em Êxodo 24, de 6 a 8. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios sagrados, Levítico 8:15. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, Levítico 17:11, né? Então, tudo isso para falar do quê? Que o sacrifício de Cristo é eficaz para sempre, né? Então, ele vai falar sobre todo o rito da antiga aliança para estabelecer a nova aliança em Cristo Jesus. Era necessário também, portanto, que a figura das quais se acham no céu se purificasse com tais sacrifícios, mas a própria coisa celestial com sacrifício a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito de mãos, figura do verdadeiro, porém do mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, né? Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então aqui nós podemos ver que Hebreus nos fala uma coisa importantíssima, que é: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez. Uma vez vindo isso, depois o juízo, né? Então ninguém morre e volta, não. Segundo a Bíblia, você morre uma só vez, vindo depois disso o juízo. Capítulo 10 é o sacrifício antigo, né? Que era humano e transitório, para a expiação feita por Cristo, que é divina e permanente, né? Então, essa sequência de capítulos vai nos deixar muito claro sobre a importância do sacrifício de Jesus por nós, né? Então, ele fala aqui no capítulo 10, no versículo 9, que removeu o primeiro para estabelecer o segundo, né? Então, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais poderia remover o pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou
à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, aproximando-nos com um coração sincero, plena certeza de fé, tendo o coração purificado, a má consciência e lavando o corpo com água. Olha que coisa extraordinária, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários, né? Então ele fala para que a gente tenha consciência do sangue de Jesus aspergido, do sangue de Jesus derramado na cruz, né? Para que a gente não viva mais um pecado deliberado, porque quando você faz isso, né, é como se você não tivesse tomado conhecimento. Ele fala de pleno conhecimento do sacrifício de Jesus. E aí não há esperança, senão uma horrível expectativa de juízo e fogo vingador, né? Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se tiver rejeitado a lei de Moisés. Está lá em Deuteronômio 17. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi sacrificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuí. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Então, ele fala aqui no capítulo 10, né? Na finalização do nosso texto aqui, que nós devemos ter essa consciência e não desprezarmos o sacrifício de Jesus. Não quer dizer que eu não vou pecar. Muitas vezes eu peco, mas eu preciso saber que o sangue de Jesus derramado na cruz por mim não é passaporte para eu viver uma vida pecaminosa. Se o pecado vier e bater a minha porta, né? Eu devo buscar todos os dias forças para resistir ao pecado, resistir à tentação, que o sangue de Jesus derramado na cruz é poderoso para me purificar e me trazer justificação. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã queremos colocar diante de Ti a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, tendo consciência do sacrifício de Jesus e que quão importante foi para a nossa vida, sabendo que é estabelecida o tempo da nova aliança em Cristo Jesus. Por isso depositamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.